como identificar se o número é um quadrado perfeito ou não. Porque a gente fez aqui algumas estratégias, né? Utilizamos algumas estratégias e verificamos aqui como que você calcula a raiz quadrada quando ele é um quadrado perfeito. Quando ele não é um quadrado perfeito, o que a gente faz? Né? A gente pode utilizar também a decomposição em fatores primos ou a aproximação, como a gente fez agora há pouco. Mas tem estratégia que você faz já sabendo que o número é um quadrado perfeito. Então, o que você pode pensar então para verificar logo de cara, olhando para o número, se ele é um quadrado perfeito ou se ele não é um quadrado perfeito? Então, vamos pensar primeiramente no seguinte. Todo quadrado perfeito, ele vai ter que terminar em algum desses números aqui. Algum desses algarismos, né? Para não confundir número com algarismo também. Ou ele termina em 0, ou ele termina em 1, ou termina em 4. Observe que aqui você não vê ninguém que termine em 2, ou que termine em 3, né? Então você tem aqui esses seguintes números: 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, né? Se o número terminar com algum desses algarismos aqui, existe a possibilidade, não é certeza que ele é um quadrado perfeito, mas existe chance. Então, se ele terminar com 2, 3, 7 ou 8, você tem certeza que ele não é quadrado perfeito. Se ele terminar com algum desses algarismos aqui, é certeza. Porque para você ter, né, alguém elevado ao quadrado multiplicado por ele mesmo, né, um indivíduo multiplicado por ele mesmo, você não tem algum que termine em 2, 3, 7 ou 8. Não tem, tá? Só tem essas opções aqui. Ok? Essas aqui são as únicas opções. Certo? Qualquer número natural que termine com os algarismos 2, 3, 7 ou 8 não é um quadrado perfeito. Qualquer número natural que termine com esses números aqui, com esses algarismos aqui, ele não pode ser considerado um quadrado perfeito, ok? Observação. Nem todo número natural que termina com aqueles algarismos aqui, com esses algarismos aqui, nem todos eles, só porque terminou com algum desses aqui, não quer dizer que ele seja um quadrado perfeito. Por exemplo, você pode pegar aqui, né, o 300. 300 não é um quadrado perfeito, tá? Apesar de que ele termine em 0. Termina em 0, mas ele não é um quadrado perfeito. Ok? Vamos lá. Por exemplo, 84 também não é um quadrado perfeito. Ele termina em 4. Ó. Mas ele não é quadrado perfeito. Tá certo? Quando o número termina com algum desses algarismos que eu acabei de mencionar, a gente usa a decomposição em fatores primos para verificar se ele é um quadrado perfeito. Tá? Existe a chance de ser, pode também não ser. Né? Ok? Aí você pode fazer a decomposição em fatores primos para descobrir se ele é ou não um quadrado perfeito. O que já é o caminho já daquela primeira forma que eu mostrei para vocês de como calcular a raiz quadrada. Tá certo? Então, tem alguns números sim que você sabe, talvez por ter decorado ou porque você já fez tantas contas, tanto exercício com ele que você sabe que ele é um quadrado perfeito. Em algum momento você precisa calcular a raiz quadrada, precisa ser mais rápido. A decomposição em fatores primos talvez seja um processo um pouco mais demorado. Eu estou apresentando estratégias aqui, né? E você usa aquela que você acha que você consegue usar ela mais rápido, sem prejudicar a sua resposta, né? Sem prejudicar o processo de resolução. Então aqui você já faz a decomposição em fatores primos para verificar se ele é um quadrado perfeito. E ao mesmo tempo você acaba descobrindo qual que é o valor da raiz quadrada dele, né? Se for natural, então ele é um quadrado perfeito. Por isso, a decomposição em fatores primos é conhecida como um modelo padrão de como você faz o cálculo dessa raiz quadrada. Tá certo? Porque às vezes não é tão simples você saber, né? Se é um quadrado perfeito ou não. Um número natural que termina em 0, ele só pode ser chamado de quadrado perfeito se os últimos algarismos são iguais a 0. Os últimos, eu não estou falando o último. Os últimos algarismos foram iguais a 0 e não só isso, tá? A quantidade de algarismos iguais a 0 é uma sequência par, né? Uma quantidade par de números zeros. Vamos supor, aqui, né? Um quadrado perfeito se os últimos algarismos forem iguais a 0 e a quantidade de algarismos iguais a 0
em sequência, é um número par, ok? Além de você ter uma quantidade de zeros que é par, você também tem os primeiros algarismos que compõem a parte não nula do número, né? Os algarismos que são diferentes de zero, eles precisam também formar um quadrado perfeito. Porque que o 300 que eu falei agora há pouco, ele termina em 2, tem 2 zeros aqui, ó. Então ele se encaixaria nessa condição. Só que o 3, que é a parte não nula, não é um quadrado perfeito. Então 300 não é um quadrado perfeito. Um exemplo aqui, olha só. O 450 mil. Observe que esse 450 mil, ele tem aqui, ó, 4 zeros, né? Então, daria para dizer que ele é um quadrado perfeito se esse 45 também fosse. Só que o 45 não é quadrado perfeito. Portanto, 450 mil não é um quadrado perfeito. Ok? Esse 45 mil não é quadrado perfeito pelos dois motivos, né? 45 não é quadrado perfeito e a quantidade de zeros que tem aqui é ímpar. Então, ele não é quadrado perfeito. Agora, né? 64 mil. Olha só, 64 é um quadrado perfeito, mas a quantidade de zeros que ele tem aqui, ó, é 3. É ímpar, né? Então, 64 mil também não é. Agora, se você fosse pegar 640 mil, aí é outra história, né? 640 mil tem 4 zeros aqui, a quantidade de zeros é par, e o 64 é quadrado perfeito. Então, esse número grande, 640 mil, é um quadrado perfeito, certo? Por causa dessas informações que você tem aqui em cima, ok? A quantidade de zeros é uma quantidade par, né? Em sequência, não pode ter nenhum número diferente de zero entre os dois, senão já acabou, né? E aí, esses dois números aqui que são diferentes de zero, né? Formam a parte não nula desse número, né? Os algarismos aqui, precisam também formar um número quadrado perfeito. Vamos lá, a sequência aqui. Para os demais algarismos é até possível fazer uma análise, mas qualquer análise que a gente pode fazer aqui, ela vai ser mais demorada do que você tentar decompor. Tá? Decompor em fatores primos é mais rápido. Então a gente não vai aqui ficar analisando para cada um deles. Você tem até como fazer isso, mas demora. E a análise que você vai fazer também demora. Por causa do zero aqui é bem tranquilo, que você só vai olhar para a quantidade de zeros e analisar se a parte não nula é um quadrado perfeito ou não, né? Os algarismos que são diferentes de zero, se eles formam, né? E tem que estar junto. Por exemplo, aqui, se eu colocasse 405, aí aqui tivesse 3 zeros, né? Não é um quadrado perfeito. Você tem aqui 3 zeros e você não conta com esse zero aqui, tá? Você não conta com ele. Tem que ser em sequência, como está aqui, ó. Em sequência. E aí você teria que avaliar esses 3 números aqui, ó. Os 3 algarismos, aliás, que formam o número 405. Se 405 fosse um quadrado perfeito e aqui você tivesse 4 zeros, aí você teria esse número todo aqui como um quadrado perfeito, o que não é o caso, né? No caso do número que termina em zero, é tranquilo para você visualizar só olhando para ele, como eu acabei de falar. Nos outros casos, é preciso lembrar de vários detalhes, várias coisinhas durante essa sua análise e tentar ir por esse caminho, talvez não é muito rápido. Aliás, não é rápido, porque você tem que analisar e existe a possibilidade de, por conta de vários detalhes que você tem que olhar, você pode acabar deslizando em algum deles. Então, é melhor ir para a decomposição em fatores primos.